Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre Tex e sobre Chet. Chet não é um personagem da editora Bonelli. Chet é um personagem de Bang Bang que foi criado, desenhado, produzido, publicado aqui no Brasil pelos irmãos Wide e Watson Portela, a pedido da editora VEC, que era a mesma que publicava o Tex no Brasil naquela época. O Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também no Instagram. Lá eu publico informações de lançamentos, de pré-vendas, de promoções, informações sobre as campanhas do Cartaz, enfim, informações referentes às publicações de editora Bonelli aqui no Brasil. Inclusive eu vou adiantar um aqui. Tex, As Grandes Aventuras 7, está em pré-venda com 50% até o dia 14 de setembro. Aproveitem. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, divulguem o vídeo. Se inscreva no canal e depois de inscrito, aperte o sininho para que o próprio YouTube lhe notifique dos nossos vídeos. Fiquem agora com a abertura, com a vinheta, a abertura do canal, e na sequência eu volto para conversar sobre o personagem Tex. Agora, nós vamos conversar sobre o personagem Tex. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre 3 séries que não são inéditas. São 3 republicações das histórias de Tex. Uma italiana e 2 brasileiras. Então vamos começar conversando sobre a série Tex Classic italiana, que republica as histórias de Tex na ordem cronológica. Então aqui eu trouxe 3 exemplares para mostrar a vocês. Certo? Interessante, eu fiz de propósito. Vocês podem observar que eles têm a capa e tem essa parte de cima. Então eles ficam sempre se revezando com amarelo, verde e azul nessa parte de cima. A diferença desta série é que ela é colorida. Não é no mesmo padrão da Tex mensal, que é preto e branco. Então ela é colorida, ela é quinzenal e tem 64 páginas. Quer dizer, um pouco diferente da padrão da série mensal, que tem 118 páginas e é em preto e branco. Mas o tamanho é o mesmo, aquele formato que aqui nós conhecemos como formato italiano. Então, só mostrando aqui rapidamente, vocês podem ver a qualidade, é um desenho muito bem feito, colorido também com muita qualidade, foi produzido originalmente em preto e branco, hein? E uma marca que sempre tem nessas revistas, o nosso querido Continua. Então as histórias dificilmente acabam no término da revista. Mesmo até porque, como a revista tinha 118, passou para 64, fica difícil, né, das histórias terminarem na conclusão das revistas. Então elas continuam. Essa foi uma publicação, foi a primeira em tamanho italiano que a Bonelli lançou do Tex colorido, que até agora é a única que nós temos Tex colorido. Tem outras republicações, mas em outros formatos. Capa dura, um que teve do que acompanhou o jornal e tudo, mas no mesmo padrão das mensais, do mesmo tamanho, formato italiano, foi essa aqui. No Brasil eu vou conversar sobre 2 republicações que nós temos. O Tex Edição Histórica. O Tex Edição Histórica é muito interessante. Ele republica as histórias na mesma ordem cronológica que foram produzidas e publicadas na Itália, obedecendo a mesma ordem. A vantagem que nós temos, quer dizer, é a mesma ordem aqui no Brasil, inclusive da Tex Coleção, que também é nessa mesma sequência. É na mesma ordem, e a vantagem que nós temos é que essas aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, as histórias são completas. Então, realmente é interessantíssimo. Aqui eu mostro com 3, vocês podem ver. A qualidade são histórias belas e bem interessantes. Claro que uma ou outra, uma é um pouco melhor, uma não é tão boa, mas isso depende muito do gosto de cada um. Às vezes eu acho uma história um pouco menos
melhor, outra melhor, mas aí depende do gosto de cada um, não tem como comparar. Todas as três que eu trouxe para mostrar são histórias completas da série Tex Edição Histórica. E por fim, eu trouxe também para mostrar a Tex Ouro, outra publicação brasileira de histórias completas também. Então, essa aqui não segue a cronologia publicada lá na Itália, mas também tem histórias completas. Vamos mostrar aqui, vocês podem ver o fim. Então, eu às vezes recomendo, as pessoas que não têm o hábito, ou que não são colecionadores, que compram tudo, eu recomendo essas séries, porque a pessoa vai pegar uma história concluída, completa. Então não vai ficar dependendo de esperar um próximo mês ou uma nova publicação da mesma série para concluir a história. Tanto o Tex Ouro como o Tex Edição Histórica são histórias completas. Então eu gosto muito dessas séries. Tem outras também, mas isso a gente vai conversar em outro programa. Fiquem com mais algumas imagens do Tex e eu retorno para conversar sobre o personagem Chet. Agora vamos conversar sobre Chet. Chet foi um personagem de Bang Bang criado aqui no Brasil. A editora VEC, aproveitando o grande sucesso que o Tex fazia, encomendou, contratou um novo faroeste, que foi o Chet. Inclusive, dizem que esse nome Chet corresponde a Tex ao contrário. Mas, depois o seu criador, White Portela, desmentiu. Disse que era uma referência a um personagem de Géis e que não tinha nada a ver com o Tex ao contrário. O Chet foi criado, surgiu pela primeira vez em 1979, na publicação História do Faroeste. E depois apareceu em algumas revistas Ken Parker, também, tudo da editora VEC. E depois ele teve 22 histórias publicadas na editora VEC. Depois, com as confusões, com as dificuldades que a editora VEC enfrentou, a série foi encerrada. E depois acho que teve um ou dois especiais que saíram já por outras publicações e tudo. Mas o auge foram essas 22 publicações pela editora VEC. O Chet, quem era o Chet? O personagem principal. A história começa quando o seu rancho foi massacrado, foi invadido e perdeu a esposa e tudo. Então a história começa com ele fazendo justiça. Ele tem uma amizade muito grande com o chefe dos Cheyennes e também é respeitado pelos militares. Sim, aquele respeito que... Bom, numa boa. Os companheiros do Chet, quem são? O Rick, que é o seu cunhado, né, irmão da esposa, é um jovem ainda. E o Blue, que é um cidadão, uma pessoa assim um pouco mais forte e que também já conhecia o Chet há muito tempo, que o acompanha em momentos bons e em momentos difíceis. Bom, isso foi mais ou menos o que eu tinha para falar inicialmente sobre o Chet. Agora vamos mostrar algumas publicações. Eu trouxe aqui 3 revistas para mostrar: o Chet 13, esse outro, os 3 Chets. Vamos lá. 8. Os Mercenários. Então, como a publicação da VET da época, os quadrinhos com os desenhistas brasileiros de boa qualidade. Ah, isso aqui foi interessante, foi mera coincidência, mas nós pegamos uma propaganda. A editora VEC inseria propagandas no meio das suas publicações. Era uma forma de faturar um pouco mais. Eu acho correto. E no final, nós tínhamos também mais algumas informações. Ao término das histórias, que normalmente eram histórias completas, nós tínhamos, às vezes, anúncios de outras publicações e tínhamos algumas informações a respeito dos personagens. Correio, naquela época se mandava carta para a editora e a editora publicava essas cartas aqui. O número 10, Fogo Cruzado.
Essa que ele já anuncia que no próximo número o Chet vai enfrentar um personagem, um inimigo diferente, um samurai. Então foram inseridas nessas publicações, apesar de ser faroeste, alguns elementos que não fazem parte da cultura do faroeste, mas que foram bem recebidos. E o 13, número 13, a Grande Aliança. Propaganda, a história e ó, nem propaganda da época foi arrancada aqui da revista para mantê-la o mais original possível. Bem, pessoal, o que eu tinha para mostrar do personagem Chet era isso. Fiquem com mais algumas imagens que eu vou colocar de outras capas da revista e eu retorno para o encerramento do programa. No encerramento do programa, nós sempre lembramos as campanhas do cartaz e de publicações do Bonelli. Temos poucas campanhas agora para relembrar. Editora Red Dragon, nós temos duas campanhas. A campanha de Lucas, que inclusive só vai até o dia 9 de setembro, 23 horas e 59 minutos. E a campanha de Gea. Então, duas campanhas da editora Red Dragon. E da editora Grafite, nós temos três campanhas. O T, Natan Neves Gigante e Legs Weber. Três campanhas, três personagens diferentes. Então, no cartaz, só isso. A campanha do Pedro Mauro está se encerrando, inclusive é hoje à noite. Só quem assistiu o programa no dia do lançamento mesmo é quem já vai lembrar. Depois já terá se encerrado a campanha do Pedro Mauro. Bom, meus amigos, o que eu tinha para conversar com vocês era isso. Eu sempre agradeço agora no final ao site das emissoras, ou desculpe, ao site das editoras, aos sites do Guia dos Quadrinhos, que a gente sempre pega muitas informações. E um agradecimento, a você que está aqui com a gente. Um muito obrigado e até o próximo programa. Até mais. Tchau.